Tô ao vivo. Ai, graças a Deus. Oi, Lu! Oi, Samanta! Alô, pessoal! Ai, finalmente! Tava ruim lá, né? Poxa, uma ideia tão boa fazer pelo grupo, mas infelizmente a plataforma não acompanha. Aline, muito bem, pessoal. Salvar a live no feed no final, pode deixar. É, Salvo sim. Oh, é! caramba, Que gente. agonia! Não, e o meu botão de ao vivo sumiu de novo. Eu abri o Instagram e cadê o meu botão de like? Como Não assim, Brasil? tinha. Como assim, Brasil? Aí eu reiniciei o programa e aí reapareceu. Tá dando um bug, hein? Tá dando um bugzão sinistroso. Retrógrado, para quem acredita. É o Mercúrio É retrógrado? Mercúrio retrógrado. Pronto. Super acredito. Para quem acredita. Super acredito. Acredito demais. Ai, E gente. aí, você Tudo bem, Nádia, e você? levando, modificando a vida, Aline, modificando a vida nas demandas do novo tempo. Os tempos estão mudados, É né? verdade. A gente pode até eu tô dizendo que não acreditava em Mercúrio retrógrado, agora acredito. É isso aí. Fato, gente. Os tempos são novos, novos tempos, gente. O ser humano pode não ter mudado muito, não, mas a nossa realidade está modificada, né? Isso aí não tem como a gente negar, né? É Que a isso. nossa realidade está mudando, né? Uhum. E por isso que eu acho que a gente conversar, a gente entrar em contato e a gente manter a nossa dança viva através desse espaço da virtual é cada vez mais importante. Meninas, usem fone de ouvido. Jess, ferrou, Ah, eu tô sem sim. fone É de por causa ouvido. do retorno. Jess, bem lembrado. Obrigada. Eu tô Agora sem fone de ouvido. eu vou Vou botar ter o que meu ficar. aqui, que aí de repente já ajuda a diminuir o retorno. Certo. Então, querida, já que a gente está atrasada, vamos começar aqui, vamos dar uma começadinha logo na entrevista. Você quer falar alguma coisa antes da gente começar? Eu só queria agradecer, assim, pelo espaço, né? Por você ter criado essa iniciativa, né? Da gente abrir esse diálogo e tudo mais, esse espaço que agora é o que a gente tem, né? O espaço virtual é o espaço possível, né? E queria agradecer muito, assim, por ter lembrado de mim. E E pelo carinho todo desse monte de gente aí bonita entrando nessa live, é lindo demais, assim, eu tô muito feliz. Obrigada, gente. Obrigada, Nádia. Não, mas para mim pareceu mais do que justo, né? Quando eu fui pensar nas pessoas que eu queria começar, né, a fazer esse projeto, me veio um monte de gente na cabeça, Uhum, mas fez sentido para mim que a gente começasse, né, que a gente abrisse esses trabalhos uhum. juntas, porque a gente começou muitas coisas juntas, coisas que foram muito significativas para mim, com certeza para você também. Ô, Sim. Aline, eu tentei lembrar qual foi o ano que a gente se conheceu. Quando foi que a gente se conheceu? 2006, Olha, eu 2007? me lembro que foi numa festa de aniversário sua no Osmarran, que você me chamou para dançar, mas eu não lembro o ano, não. E eu fiz um solo. Você me pediu para dançar um solo. Só isso que eu lembro. Eu acho que foi 2007. Foi um ano antes da gente fazer aquele primeiro Tribes, né, na ESD, lembra? Foi na ESG, é verdade. Eu tava aqui fazendo as minhas contas, né?
outro dia desse, e aí eu tava na dúvida se eu tinha começado a dançar em 2006 ou em 2007, né? Mas realmente foi bem lá no comecinho e tudo, né? E, e aí a gente já tem esse histórico todo aí, essa estrada longa junto aí. Tanta coisa que a gente fez, né? Tanta coisa que a gente realizou. São 13 anos. É isso aí. E abrindo as portas para o tribal, né? Aqui no Rio, no Brasil. Nossa. Gente, na época, a gente nem achava que dava um dia para viver de dança tribal, cara. A gente nem achava que era possível, assim. Não, nossa, era tudo muito diferente, né? Acho que isso até começa já a entrar num dos tópicos das perguntas, né? Que é como é que era antigamente, né? Como é que era no início de tudo, né? Conta um pouco da sua história na dança, por que você começou a dançar, isso é importante. O que te levou a buscar uma aula de dança? Olha, deixa eu só responder aqui um negocinho aqui. Olha, eu entrei na aula de dança do ventre de maneira bem, assim, como eu posso dizer, sem muitas expectativas, né? Eu entrei como um hobby e tudo mais, né? Era uma coisa interessante que eu sempre achei bonito, sempre gostei de assistir, mas eu nunca tinha me colocado ali naquela posição de ser a dançarina. Eu gostava de assistir, mas nunca tinha me colocado nessa posição. Porque eu cresci, né? Algumas pessoas sabem que eu não cresci aqui no Rio. Eu sou nascida aqui do Rio, mas eu não cresci aqui. Eu cresci no sul, em Foz do Iguaçu, né? Que é uma cidade lá do extremo oeste do Paraná, e que é a segunda maior colônia libanesa do Brasil. Então tinha dança do ventre e tinha cultura árabe em todo lugar, né? Era uma coisa que era super comum. Inclusive a diretora da escola onde eu estudei a minha vida inteira, toda a minha vida escolar, ela era libanesa, né? Então quando tinha festa do folclore lá, obviamente que tinha dança do ventre, obviamente que tinha dub, que obviamente que tinha um monte de cultura árabe, e eu achava aquilo lindo. Não fazia parte, mas eu gostava de assistir, né? E aí, um belo dia, né, vivendo aí, um amigo meu, né, ele falou que tinha uma amiga dele que tinha uma escola de dança em Botafogo, né, e na época eu estava indo bastante a Botafogo, porque o meu avô materno estava internado lá, e aí eu ia lá visitá-lo, e aí eu resolvi ir lá para ver como é que era essa escola de dança, fazer uma aula experimental, e aí eu fui e nunca mais saí. Ah, que legal, que bacana. Então, como foi a descoberta do estilo tribal? Por que tribal? Pois é, né? Por que tribal, né? E naquela época, né? Muitos anos atrás, lá em 2000 e alguma coisa, a gente ainda estava nos primórdios da internet, né? A gente ainda trabalhava com internet de escada, aquela coisa. Oi, Henrique. E aí, o que acontecia com aquilo tudo, né? A gente tinha alguns poucos vídeos, né? Era pouca coisa que a gente tinha online e tudo mais, né? Então, a gente procurava... Não tinha YouTube ainda. A gente via vídeo em outras plataformas ainda, era a plataforma de chat, essas coisas, né? Ou senão era fórum. Ainda tinha fórum. VHS. Tinha muito VHS naquela época. Eu me lembro daqueles VHS lá do Black Sheep, Belly Dance, tudo mais, né? E aquela coisa toda, né? E aí, eu comecei a ver uns vídeos lá nos fóruns, né? De dança do ventre e fóruns em inglês, porque eu já falava inglês e tudo mais, gostava de praticar. E aí eu comecei a ver umas coisas aqui e ali. E, na verdade, eu fui atraída para esse fórum através da minha carreira como artista plástica, né? Porque eu participava de uma plataforma chamada DeviantArt, onde eu postava os meus desenhos, as minhas pinturas, inclusive essa pintura que está aqui atrás é minha. Ah, que legal! Pois é, a minha arte aqui, na minha sala. E aí, na época da faculdade, né, tava cursando artes plásticas na UFRJ, aí eu tinha uma conta nessa plataforma, e aí eu comecei a ver várias coisas interessantes, e aí tinha uma moça lá, nessa plataforma, a gente começou a interagir e ela fazia dança do ventre, né? E era dança do ventre no estilo tribal, mas eu não sabia a diferença, né? Mas tinha aquela coisa mágica, maravilhosa, que, tipo, traz a gente
para um outro mundo que era uma apresentação de dança tribal numa feira medieval, feira renascentista lá na Califórnia. Aí eu vi aquilo e fiquei doida. E aí acabou, me perdi para sempre no tribal. Então, na verdade, o que encanta a gente num primeiro momento é essa estética, né? Uhum. Essa estética que leva a gente para um outro tempo. Para um outro tempo e espaço, né? Eu pensando a respeito disso, a sensação que eu tinha muito lá no começo, não sei se eu acho que você vai concordar comigo pelo que você falou agora, eu tinha essa sensação de que é um espaço, na verdade, o estilo tribal ele é um espaço da psique da mulher. Sim, né? sim. Ele é um espaço que habita um inconsciente coletivo. Ele nunca existiu, ele não existe, mas dentro da nossa cabeça ele está sempre lá. Isso, exatamente. Então, naquela época, como era o cenário tribal no Brasil? Olha, era bem escasso, né? A gente tinha poucas pessoas fazendo, né? Aqui no Rio, a primeira pessoa que eu vi dançando estilo tribal foi a Jade Sharif, né? Minha antiga professora, diretora lá do Asmarran. E quando eu vi ela, assim, foi um impacto, assim, eu não estava esperando aquilo, fui nocauteada, fui no chão e depois voltei. E foi aquela coisa, meu Deus, achei aquilo que eu tinha visto na internet, existe aqui no Brasil, fiquei louca. E aí, depois eu fui conhecendo um pouco mais as outras pessoas que estavam fazendo, conheci o seu trabalho, conheci o trabalho da Shaidi Halim, que na época tinha, né, a companhia dela, que foi uma das pioneiras aqui no Brasil. É muito importante, né? Super, a história que ela criou do tribal brasileiro, né? Ela era a única pessoa que de fato tinha estudado nos Estados Unidos, criou todo o movimento em São Paulo, né? Ela era muito importante, era uma pessoa do cenário, realmente. E a gente chegou, inclusive, a encontrar com ela, né, lá naquele evento lá no Tribal e Fusion, em 2009, e foi uma honra danada, né? Ela chegou a vir aqui pro Festival Tribal. Eu me lembro dela. Deu aula no evento em 2008. Eu fiz questão de chamar a vídeo, na verdade, né? Sim. E naquele evento veio uma galera de outros lugares, né? Lembra que tinha Nanda Najla, a Kilma Farias. Primeira vez que eu vi a Kilma, gente, foi amor à primeira vista também. Kilma Farias, veio uma galera, veio a Ellen Paz do Rio Grande do Norte, lembra? A Ellen, eu acho que ela tinha acabado de se mudar aqui pro Rio, né? Ou ela estava vindo para cá, né? Ou ela estava acabando de se mudar, ou ela ia se mudar e ela veio para cá, participou do evento. Eu me lembro disso. Foi bem impactante também, né? As meninas da Xamã já tinham assim uma estética muito bem desenvolvida, né? Eu me lembro assim que foi muito impactante ver as performances delas, assim, né? A Silvia está dizendo que ela veio depois. Pois é, Silvia, mas se eu não me engano, naquela época, ela já sabia que ia vir. Por isso que a gente está fazendo essa confusão. Entendeu? Ela veio do Rio Grande do Norte para cá, mas nessa de que ela já sabia que viria para o Rio. Uma coisa assim. Talvez. Né? Eu me lembro que naquele evento, não tinha evento de tribal nenhum, né? As pessoas que faziam foi o número 1. No país. Quando teve um evento, o primeiro evento veio de galera, veio muita gente. Eu me lembro que realmente foi o primeiro encontro de tribos, né? Foi muito especial aquele evento ali na ESD. Eu tenho a minha credencial de stand com Nataraja Designs pendurado lá no meu armário até hoje. Olha que legal, era tão alternativo, né? Era tão underground. Nossa, muito, muito underground. Era uma coisa absolutamente fora do normal. A gente causava andando por aí, porque não tinha nada igual aquilo. E quando foi, Aline, que você entendeu que era uma escolha profissional, que você ia trabalhar com isso? Olha, demorou para cair a ficha, né? Eu posso dizer que demorou bastante para cair a ficha. Porque eu já estava dando aula, já estava sendo convidada para eventos e tudo mais, né?
Mas eu acho que foi em um dos festivais Campo das Tribos, né? Que eu fui para São Paulo. Eu não me lembro agora se foi, acho que foi em 2012. E que a Rebeca me convidou, né, para participar do show de gala e tudo mais. E eu fui lá. E aí eu vi lá a Lady Fred pela primeira vez no palco. E eu pensei assim: caraca, agora já era. Eu tô nisso daqui até o pescoço, não tem mais como sair, sabe? Eu não tenho escolha, né? Eu preciso realmente a levar isso. Mas enfim, em 2012, inclusive, a gente até sabia que ia para São Francisco, né? Então já tinha uma escolha feita, né, na nossa mente, né? Investimento, né? 2012 a gente fez um Sim, baita investimento. foi um ano de muitos investimentos, assim. Então, acho que não foi 2012, deve ter sido antes, então 2011, se não me engano. Mas a ficha caiu em 2012. Eu me lembro muito bem daquele momento quando eu estava lá no teatro lá do Colégio Marista, lá na Vila Mariana, em pé, no fundo da plateia, né, assistindo o show. E aí eu olhando a Lady Fred dançando, sabe? E aí eu paralisei e pensei assim, cara, eu tenho que levar isso muito a sério. Eu tive uma epifania naquele momento. Mas assim, é bem por aí. A gente tem uns momentos assim, né? Tem aquele momento que cai a ficha, né? Esse para mim foi esse. Eu considero esse o momento que caiu a ficha para mim. Entendi. Porque já estava seguindo na trajetória, né? Até entender que aquilo ali era para valer, né? O que para sempre nada mas isso aqui é para valer agora que eu estou entendendo. Isso realmente, o aspecto psicológico às vezes demora um pouquinho, né? Para a gente realizar realmente de fato. Então, você faz parte dessa primeira geração de difusoras do estilo tribal no Brasil, né? Eu, você, a Nanda Nájila, né? A Kilma, o pessoal da Xamã e tal, como a gente estava falando aqui. Quais foram os seus maiores desafios nessa trajetória? Olha, desafios que eu posso falar a respeito de desafios. Eu acho que reconhecer as limitações que a gente tem como comunidade artística, eu acho que foi um desafio, né? Assim, reconhecer que a gente precisa de muito trabalho de base, a gente precisa de profissionalização urgente, né? A cada dia mais a gente precisa se profissionalizar, até porque a gente precisa criar finalmente, né? Tanto que a gente fala dessa coisa da unidade, da sororidade e tal e tudo, mas não só a sororidade no sentido de colaboração entre as mulheres, mas colaboração como classe artística, como classe de trabalhadoras, né, e trabalhadores, né, de todos os gêneros. Então eu acho que esse é um desafio, sempre foi um grande desafio, e não esmorecer frente a essas novas situações que a gente encontra, né, como essa agora que a gente está passando da pandemia, e outras também, né, esses percalços que a gente passa durante esses anos todos, as tretas, as famosas tretas que deixam a gente desanimada, e aí depois, né, a gente repensa várias coisas, e aí a gente se reinventa, e aí a gente revê várias posições que a gente tinha colocado anteriormente, e aí acaba alimentando esse desejo de continuar. Então, eu acho que... basicamente uma busca espiritual. Né? Bem por aí. Basicamente uma busca espiritual, porque a gente precisa estar se autoanalisando o tempo todo. Porque motivos para desistir, sempre muitos. Sim. Né? O continuar, permanecer que essa revisão, né, de que as coisas não acontecem da maneira como a gente imaginava ou gostaria que acontecessem, e mesmo assim vale a pena persistir, mesmo assim vale a pena continuar, né? É um amor maior, eu acho. É um compromisso, né, que a gente acaba criando com a gente mesmo, de levar isso até enquanto fizer sentido, né?
E encontrar esse sentido, né? Várias e várias e várias vezes. Exatamente. Várias e várias vezes. Reafirmar esse sentido, né? Exatamente. Quais são as artistas que mais te inspiravam quando você... E onde você está buscando agora? Olha, as artistas que me inspiraram naquela época, eu acho que elas continuam me inspirando, porque, né, boa parte ainda está aí, algumas já se aposentaram, mas outras continuam. Eu acho que para mim Carolina Nerickel sempre vai ser uma inspiração em todos os momentos da sua vida, né? Tanto naquela época quanto hoje em dia, a forma como ela está lidando, né, com a aposentadoria e tudo mais, eu acho que isso é muito interessante e que ensina muito pra gente também. Acho que é uma generosidade muito grande dela estar fazendo live todo dia, sabe? Eu acho isso maravilhoso. E esteticamente falando, eu acho que tem muita influência aí, né? Acho que qualquer coisa hoje em dia, qualquer coisa que captura o meu olhar, eu acho que é influência para o meu trabalho, né? Eu gosto de trabalhar em várias frentes diferentes, mas eu acho que em dança do ventre estilo tribal antigo, Tribal Fusion, eu continuo admirando demais a Rachel e a Mardi, porque, né, elas são muito maravilhosas e elas levam, né, o caminho adiante. Algumas novas... gosto muito do trabalho da Violet Scrap também. Isso das gringas, né? Aqui da nossa prata da casa, né? Eu tenho que rasgar uma seda muito grande, né? Minhas companheiras e amigas queridas, que é a Mariana Quadros, que eu amo demais o trabalho dela, sempre fui muito fã, sou eterna crush dela. Tive a oportunidade, o privilégio de fazer um mês de aula regular com ela em janeiro desse ano. Eu me dei esse presente, juntei dinheiro o ano passado, falei, vou passar um mês em São Paulo fazendo aula com a Mariana Quadros e com a Jade Eljabel, e fui. Pensei até que nem ia voltar mais para o Rio. Fiquei assim, agora que eu vou. E que mais? A Cibele, maravilhosa. Toda vez que eu vejo um vídeo dela, eu fico de queixo caído. A mulher é boa demais. Não consigo resistir. Natália Espinosa, mulher incrível. Batalhadora pra cacete. Estudiosa pra cacete. As pessoas acham que eu sei muita coisa. Pergunta pra Natália, que a Natália sabe. Mariana Esther também. Mariana é muito legal, né? Nossa, é muito são saudade. incríveis. E toda essa gente maravilhosa aí que mete a mão na massa todo dia, tá aí no batente. Tenho muito respeito por todas vocês. Porque tem que ter brilho para continuar. Tem que ter, sabe? Então a gente tem que respeitar. Não é fácil, não. A gente que sabe. Eu quero só dizer que a Karine Xavier, que eu vou falar Meu Deus. sobre o nome de novo. Olha, quanto tempo que eu não ouço o nome dessa pessoa, Karine Xavier. Ela está presente aqui na live, só quero registrar isso. Um beijo, Karine, saudade demais. Que ela jamais deveria ter parado de dançar, que ela é fantástica, maravilhosa. Concordo. Essa mulher dança uma enormidade, cara. Meu Deus do céu. Olha isso. E que às 7 horas da noite eu vou estar no Insta dela, que ela vai estar me entrevistando. Falando sobre a dança do mundo pós-pandemia. Então eu acho que vai ser um debate também. Vamos lá, dando continuidade. A respeito da mudança de nomenclatura ATS/FCBD, me lembro de você dizer que precisava amadurecer, pensar melhor a respeito do assunto. Alguns meses passados, como você está sentindo essa mudança? Quais suas percepções a respeito do uso da palavra tribal como designação do estilo, tanto para ATS quanto para fusão? Pois é, né? Treta. Aí, a polêmica. A polêmica, né? A nossa polêmica que começou, acho que no final do ano passado, né? Ou início desse ano, eu já nem me lembro mais, porque parece que já passou 20 anos desde o início da quarentena. Então, assim, eu tô fora de mim, assim, não sei o que dia que é, não sei mais.
2020? Eu não sei, eu só sei que parece que faz muito tempo. Mas, enfim, eu me lembro daquele dia, inclusive, que a gente se encontrou. Foi o meu último compromisso presencial antes da quarentena, né? Aquele nosso encontro lá no shopping, que a gente conversou bastante a respeito disso. E... Eu, você, ele e Jessie. Isso. E eu continuo achando que eu não tenho uma resposta para essa pergunta ainda, porque eu acho que, inclusive essa semana, eu estava conversando com as meninas do Zaman, a gente quebrou um pau sinistro no WhatsApp, com todo amor e carinho, obviamente, falando a respeito disso, porque a gente ainda não tem um substituto para esse nome. E a gente ainda não tem uma resposta justamente porque a gente precisa ainda ter uma unanimidade dentro da nossa classe artística de qual vai ser o nome que a gente vai adotar. Então, eu acho que, por enquanto, eu continuo usando a terminologia estilo tribal americano, dança do ventre estilo tribal e American Tribal Style, simplesmente porque nós ainda não temos, eu ainda não tenho uma outra opção que seja viável, né? Mercadologicamente falando, porque, né, a gente tem que pensar nisso, né? Se a gente quer ter uma visão profissional da coisa, a gente tem que pensar em mercado, a gente tem que pensar em como que a gente vai vender as nossas aulas, né, a nossa imagem, nosso produto. Então, por enquanto, a gente ainda não tem uma resposta. Eu acho que no decorrer desse tempo, né, desde o início da quarentena, eu reforço a minha opinião de que sim, é necessário mudar. Eu achava que não, mas agora eu acho que sim. Eu mudei de ideia. Eu acho que a terminologia tribal, ela precisa ser substituída por alguma outra coisa, só não sei ainda que coisa é essa. E eu estou sendo absolutamente 100% sincera nesse sentido de que eu não tenho uma resposta para isso ainda, mas eu espero ter. É muito importante a gente falar sobre isso, tá? Eu continuo falando tribal, eu continuo usando a terminologia tribal, porque eu fundamento o trabalho em cima da estética tribal que me remete às tribos da cultura popular do norte da África, né? Isso aí é o que fundamenta a estética que dá origem, né? Então, assim, eu acho muito importante a gente estar falando sobre isso, porque você encontra, né, a necessidade de substituir o termo tribal por algo outro, mas que esse algo outro não existe. Por que não existe? Porque tribal é o termo que melhor, aí no meu entender, tá? Sem desvalorizar em absolutamente nada do que você está falando. Eu compreendo essa necessidade de se usar de se modificar a nomenclatura por conta de motivos XYZ, mas eu entendo que esses motivos XYZ, que muito justificamente colocados, que senão a gente vai gastar o debate inteiro aqui nesse assunto. É só para a gente dar uma pontuada mesmo. Eu entendo que esses motivos XYZ não levam em consideração a origem da estética tribal, que são as tribos do norte da África. Se você parar para pensar que tem uma história antes do ATS, que o ATS não surgiu do nada, que ele tem um trabalho que foi desenvolvido pela Jamila Salimpuri, que esse trabalho estava instituído. Então, eu entendo, eu justifico, né? Porque o termo tribal, ele é justificado aí. Eu entendo também que existe muita confusão, por exemplo, no Brasil, né? Porque quando você fala tribal, as pessoas entendem afro, as pessoas entendem dança indígena, né? Elas remetem justamente ao trabalho das tribos, né? Justamente a origem das tribos. E quais são as tribos originárias da dança do ventre? Da cultura originária da dança do ventre. Sim, né? A cultura africana. Né? Porque o Egito está onde? Na África. Marrocos está onde? Está na África, né? Então, mas eu acho que a Ries que eu tô falando que costuma usar danças étnicas ou fusion belly dance.
Carla, acontece que danças étnicas ou fusion belly dance, no meu entender, tá? Outras pessoas vão dizer outras coisas. No meu entender, não é a mesma coisa do que tribal. Não. Dança, não. Né? Eu Fusion concordo belly com dance você, Nádia. por outras estéticas que não a estética tribal, né? Sim, Fusion Belly Dance é um termo que abarca muitos significados e muitas possibilidades e que podem abarcar o que a gente chama de dança do ventre estilo tribal e podem não abarcar. Então é um termo genérico demais, né, para identificar aquilo que a gente faz, né? E quem faz Fusion e não significamente faz tribal, né? Exato. Quem faz Fusion Belly Dance pode estar fazendo 1 milhão de coisas que não tem a ver com tribal. E o termo danças étnicas, né? Danças de grupos étnicos, eu acho que faz muito mais sentido quando a gente se refere às danças que são realmente originárias de grupos étnicos. E a dança tribal, a dança do ventre no estilo tribal, ela é uma fusão. Ela é uma fusão. Ela não é e nunca foi, nunca será uma dança legítima de lugar nenhum. Então eu acho que esse termo também não se aplicaria a gente. Né? No meu entendimento também, a dança étnica, para mim, não é um termo que eu acho que contempla o que a gente precisa, né? A Silvia está falando aqui, ó, Rachel Bryce está usando Fusion Belly Dance pro Datura, mas ela deixa claro isso, que essa dança pode ser fusion com hip hop, por exemplo. E aí não necessariamente vai ter essa fusão. E eu mesma, eu gosto, por exemplo, eu adoro o termo dança étnica contemporânea, fusão étnica contemporânea, eu gosto muito de usar isso. Mas a fusão étnica contemporânea, para mim, ela também não é tribal. Eu sei que a Paula Braz, a galera da Xamã, meio que significa a mesma coisa. Mas a fusão étnica contemporânea, para mim, ela não é tribal. Porque o fato de eu estar usando elementos étnicos numa criação contemporânea também não faz disso a estética tribal. Então, eu entendo, eu tô muito com essa negócio da estética tribal. O que é essa tal estética tribal que surgiu lá na Jamila Salimpuri na década de 70, né? Se isso foi preservado, se isso foi modificado, e foi modificado, né? E o que eu passei a chamar de tribal é o que se relaciona diretamente com essa estética que foi criada naquela época. E eu acho que você tem toda a razão. É uma dança criada, é uma dança inventada. Ela está na psique. Eu acho que por isso que ela não tem nome, porque ela não tem um espaço físico, né? Ela acontece na nossa psique coletiva. Né? Ela é uma criação 100% do imaginário, né? Ela usa elementos, ela pega emprestado elementos de várias culturas, de várias danças, de vários lugares, de várias épocas, mas, na verdade, a forma como ela é apresentada é completamente uma criação artística, né? Ela não tem esse caráter de... Orientalista seria adequado ou não, enfim. Enfim. Eu acho melhor a gente nem entrar em orientalismo agora, porque senão a gente vai entrar numa outra discussão que vai dar em colonialismo e não vai dar certo. Para. Não vai dar certo. Realmente, desculpa. Não tá mais aqui quem falou. Tá vendo? A gente tá atirando no escuro. Então, como que a gente difunde uma dança que a gente ama, uma modalidade que a gente ama? A Fran tá dizendo que é bricolagem. Como que a gente difunde uma modalidade que a gente ama, que a gente entende profundamente, mas que a gente não sabe como chamar? Pois é. Né? Aí, ó. Olha o desafio aí, ó. Olha o desafio aí. Olha o desafio da profissão aí, ó. Desafio, difundir um negócio que não tem nome para ele, não tem nome que o defina. Eu acho que realmente esse é um grande desafio, se não o maior deles. É o ato de fé. É o ato de fé. Vamos mais. Sendo a TS um estilo de prática de grupo, na sua opinião, como a pandemia de Covid-19 e o isolamento social estão interferindo na evolução do estilo aqui no Brasil e no mundo?
Olha, a Jessie, a live virou uma aula, obrigada a Deus. Opa, um beijo, Jessie. Oh, meu Deus do céu, eu não posso com essas meninas. Olha, eu acho que todo esse contexto, né? Esse contexto que a gente está vivendo nesse momento, né? Obviamente que a gente também tem que pensar que ele é um contexto temporário, né? Ele não vai ser uma coisa. Ele pode até ser uma coisa que vai. Queira Deus que não, pelo bem da nossa sanidade mental, que não seja uma coisa que dure tanto tempo assim. Mas ele é um contexto temporário. Então, eu acho que nesse momento que a gente está reavaliando tanta coisa, a gente também está reavaliando a forma da gente se conectar e da gente exercer uma dança coletiva dentro dos nossos espaços pessoais. Eu estou achando um momento assim de criação muito interessante. Muito interessante, porque a gente está chegando numas soluções. Peraí, Guilherme Troiano chama de Exotic Belly Dance. Mas isso não é. O Guilherme. Exotic Belly Dance ela é até um outro tipo de nomenclatura para outro tipo de dança do ventre. Eu acho que é interessante a gente depois até falar a respeito disso, rapidinho, se der tempo. Mas depois eu quero voltar nisso. Mas eu tô ciente. Obrigado pela sua participação, Henrique. E aí, o que acontece? Eu tô achando muito interessante esse momento em que a gente está quebrando essas barreiras do isolamento social e a gente está criando novas formas da gente até aprender a interagir e a improvisar em grupo online. Eu tô achando isso tão maravilhoso, sabe? Eu tô achando uma... Oi? Você tá conseguindo improvisar em grupo online? Aham. Amiga, depois a gente troca essa figurinha, porque eu ainda não descobri como fazer isso. É muito bom. Inclusive, a primeira vez que eu descobri foi até com a Pilar, que acabou de entrar aqui. Foi um dia que eu tava dando aula com ela e tudo mais, né? E aí a gente resolveu fazer ela de um lado, eu de outro, né? E a gente super conseguiu improvisar, como se a gente estivesse dançando num dueto, né? E foi muito legal, porque deu até aquele quentinho no coração, como se a gente estivesse dançando mesmo ao vivo, né? Foi muito legal. Foi uma experiência muito interessante. E eu acho que uma outra coisa também que está acontecendo nesse momento é essa oferta magnífica e, assim, prolífica de aula online com todas as pessoas que a gente sempre teve vontade de fazer aula e a gente está podendo fazer em casa. E às vezes, muita gente pagando assim um valor irrisório. Eu acho que esse momento é um momento muito especial e muito ímpar nesse sentido, porque as oportunidades elas estão sendo abertas de uma maneira que a gente nunca tinha visto antes. Então, apesar de tudo isso, né, de toda essa tragédia que a gente está vivendo como sociedade, como povo, ainda assim existe umas faíscas assim que ainda alimentam a gente e que deixam, né, e que fazem a gente querer continuar se movimentando, querer continuar vivendo. Eu acho que essa oportunidade que a gente está tendo de ter aula com várias pessoas diferentes tá sendo muito benéfica, muito maravilhosa, assim. É muito bom isso. Eu acho que o mercado online agora, ele porque assim, pelo menos o que está acontecendo comigo, né? Que eu, por exemplo, quando a gente voltar a dar aula presencial, eu não vou mais deixar de dar aula online. Porque eu estou dando aula para pessoas e estou fazendo aula com pessoas que realmente, de fato, não tem como eu fazer aula presencial. Então, eu acho que entrou para ficar a história do online, né? A gente criou... Falta agora as ferramentas corresponderem, né? Agora falta a internet não bugar, as ferramentas corresponderem às nossas necessidades. Agora falta, né? Mercúrio retrógrado ser um pouco mais carinhoso com a gente.
Falta aí o Facebook, o Google e as em companhias de internet fazerem a parte deles, ainda mais a internet aqui do Brasil, que não é muito boa, mas eu acho que é sem volta. É sem volta, né? O online é sem volta. Eu acho que sim, eu acho que essa coisa dos eventos híbridos, né? Realmente isso chegou para ficar, né? Muita gente já fazia isso, né? Já tinha esse foco, né? De carreira híbrida, né? Metade na internet, metade presencial. Já tinha muitas pessoas que faziam isso. Eu confesso que eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre fui a pessoa do olho no olho, que eram pessoas dentro da minha sala de aula. E estou aqui lutando, como tanta gente, para conseguir me adaptar a essa nova realidade, a esses novos desafios tecnológicos também. Estou aí batendo minha cabeça e aprendendo a dar aula online também. Mas é como você falou mesmo, né? A partir desse momento, né, quando as aulas presenciais voltarem, né? A gente simplesmente vai jogar essa galera que está vindo de outros estados e às vezes de outros países para fazer aula com a gente fora? Claro que não, a gente tem que criar espaço para essas pessoas continuarem se elas quiserem. Né? Esse mercado tem que abrir, né? O presencial é maravilhoso. O presencial nunca vai morrer, porque a aula de dança presencial é o que há. Mas realmente, de fato, uma vez que a gente se adapta, o online ele tem muitas vantagens, né? Tudo tem suas vantagens e suas desvantagens. Né? Eu acho que agora é conseguir coordenar tudo isso, né? Convivendo. Pois é. Vamos lá. Eu, particularmente, vejo a sua imagem como dançarina profissional como um exemplo de empoderamento para mulheres com aparência fora dos padrões. Esse padrãozinho, né? O padrãozinho. Padrãozinho belly dance, né? Tem que ser magra, tem que ser branca, tem que ter cabelo liso, tem que ter cabelão. Até manequim 40. Até manequim 40. Eu no tribal vamos combinar que existe isso pra caramba, porque as nossas divas todas são magérrimas, né? Zoe Jakes, Rachel Grice, principalmente lá naquela época, década de 90, início dos anos 2000, era todo mundo palitinho. Então, eu vejo a sua imagem como profissional, sabe? Você ser uma profissional e é uma imagem como um exemplo de empoderamento para mulheres com aparência fora dos padrões, tá? Uma imagem que combina beleza, técnica e arte e tem o poder de inspirar muitas outras dançarinas. Porém, sabemos que muitas pessoas com aparência fora dos padrões enfrentam situações desafiadoras nesse sentido. Você tem alguma história que você gostaria de compartilhar com a gente a respeito das discussões sobre racismo, gordofobia, machismo? Porque tá tudo meio ligado, né? Que tenha acontecido com você ou com outra pessoa que você conheça. Como você lida com esse assunto, enfim? Eu tenho as minhas, né? Tenho aqui as minhas reflexões e tudo mais. Eu gosto muito de pensar a respeito dessas coisas, mas eu tenho uma certa, eu acho que nas redes sociais, principalmente, eu cultivo uma imagem um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais leve, e eu não costumo falar isso muito, né, no meio virtual. Eu prefiro falar isso presencialmente, né? Então eu gosto de discutir isso presencialmente com as pessoas, até porque né, no virtual, às vezes, a interpretação de texto ela pode ter algumas, como eu posso dizer, algumas interpretações que não necessariamente foi aquilo que a gente imaginou. Então, eu gosto de falar a respeito disso no olho, né? Mas, com relação à minha experiência, com relação a não estar dentro do padrão, né, da dança do ventre, da dança tribal, eu acho que até a minha autoimagem, a forma como eu me vejo hoje em dia dentro do mercado de dança e dentro da comunidade de dança, ela foi construída. Porque quando eu entrei, eu não conseguia ver muita diferença
em mim, eu não achava que, né, eu era uma coisa assim tão fora do padrão assim, eu achava que era só mais uma pessoa que fazia dança. Até porque naquela época, né, muitos anos atrás, tudo bem, as meninas, né, principalmente do Tribal Fusion, elas eram sempre muito magrinhas, né? Mas existiam outros corpos. Sempre existiram outros corpos, porém não tantas Sempre cores. teve, né? Sempre teve, porém não tantas cores. Não tantas Mas cores. Sempre existiram sempre tinha. muitos corpos, mas não tantas cores. Os formatos eram variados, as cores nem tanto. Mas, assim, uma das coisas, inclusive, que me cativou muito no Fat Chance, na época, né, quando eu comecei a estudar o American Tribal Style, era justamente essa variedade de corpos, né, esse monte de mulher diferente dançando junta, trabalhando junta, cada uma com uma característica corporal diferente, e aquilo foi muito alentador, né? E aí nessa época eu nem me preocupava muito, né? Não prestava muita atenção tanto na cor, mas eu prestava muita atenção no corpo. E aí eu tentava realmente, né, me associar, né, associar uma imagem que eu gostaria de ver com a imagem do meu corpo, né, e procurava essas bailarinas. Então eu fazia essa peregrinação. Peraí, eu acho que o corpo da fulana é mais parecido com o meu, então eu quero ver como é que ela dança para ver se eu consigo fazer alguma coisa parecida e coisas do gênero. Né? E aí, essa consciência, né, da negritude e de ser uma bailarina negra de dança do ventre, estilo tribal, isso só veio um tempo depois, né? Porque é exatamente isso, né? Naquele tempo não existia tanta variedade, assim, né? Tantas bailarinas negras. Eu me lembro que a primeira negra retinta dançando ATS que eu vi na minha vida foi no General Skills e Teacher Training que a gente fez lá na Califórnia, que foi uma bailarina da Inglaterra chamada Jo Baker, que infelizmente ela não tem Instagram, nem tem Facebook, mas assim, foi uma coisa assim, uau, que legal, nunca tinha visto. E aí depois com o tempo aquilo foi ressoando cada vez mais, até o momento que eu tive alunas, né, negras e alunas retintas, quando eu dei aula, numa época que eu dei aula mais no subúrbio, que eu dei aula em Marechal Hermes, dei aula em Irajá, e eu tive alunas negras retintas, e aí eu me deparei com o desafio. Onde estão as negras no ATS? Onde elas estão? E quando foi que você se ligou? Opa, eu sou uma negra no ATS. Olha, quando me chamaram para aquela comunidade Negras na Dança do Ventre do Facebook. Quando me chamaram para aquela comunidade, falaram assim, olha, elas acham que eu sou negra também. Que bom. Não sou só eu que acho isso. Então, assim, foi um momento assim que, opa, oi, mercado... É delicado. É delicado. É delicado. Naquele lugar em que algumas pessoas vão te enxergar como negra e outras pessoas não vão te enxergar como negra. Exatamente, né? E você nunca vai pisar em ovos, né? Assim, poucas vezes. Eu acho que, no meu caso, principalmente, que eu analiso, né? Eu gosto de pensar, gosto de ter essa reflexão de que a minha aparência, né, a minha aparência como mulher negra não é uma aparência que ela é que ela causa tanto quanto, por exemplo, de uma mulher retinta. Porque eu tenho a pele mais clara. Então, por conta disso, eu também tenho que ter consciência do meu lugar dentro dessa discussão toda. Tem coisas que me atingem que não atingem outras pessoas. Tem coisas que atingem as outras pessoas que não me atingem. Que eu não passo, que eu não sofro. Obviamente que também tem as coisas que eu sofro. E eu não vou, e jamais eu vou colocar aqui um ranking do sofrimento. Jamais. De forma alguma. Porque cada pessoa sabe onde dói. E isso não está aberto a discussão, né? Mas eu entendo e eu vejo que existem diferenças, né? E eu já pensei bastante a respeito disso, já tive inclusive algumas iniciativas que infelizmente não foram adiante,
nesse sentido, né? Alguns anos atrás, acho que foi no primeiro ano da Convenção Carioca de Dança Tribal, eu cheguei a falar com uma outra bailarina negra também, e expus para ela uma possibilidade da gente criar um grupo de ATS apenas com bailarinas negras, e infelizmente essa iniciativa não foi para frente, mas eu fiquei pensando nisso um tempo atrás, né? Fiquei pensando nisso. Acontece porque todos têm suas demandas, têm suas questões, né? Exatamente, né? A vida acontece, né? A gente também, não é todo, a gente, cada um tá na sua, cada um na sua batalha aqui, né? Então é muito, foi uma coisa que passou, mas que eu ainda penso a respeito disso e que eu acho que é extremamente importante, né? E saber que outras pessoas, né, se inspiram no meu trabalho e que veem a minha imagem e tem essa mesma sensação de que eu tive quando eu vi essas mulheres com um corpo diferente e que eram mais parecidos com o meu, me dá assim, uma satisfação e uma honra muito grande, né? Porque de certa forma não deixa de ser um incentivo para continuar, né? Porque eu quero estar nesse lugar onde eu sou possível. E eu quero que essas pessoas também saibam que essas outras pessoas também são possíveis, né? E que tem espaço para todo mundo. Maravilha. E aí, justamente, você até citou um negócio aí que tem relacionado com a próxima pergunta, né? Que ações práticas, a Jéssica até está propondo um negócio aí, pelo que eu estou vendo. E ações práticas você podemos fazer enquanto comunidade para buscar novos parâmetros em relação à aparência física das artistas. Se você acha que tem alguma coisa que a gente possa fazer em relação a esse sentido. Eu acho que existem várias ações. Eu acho que as pessoas, inclusive, nesse momento, elas estão cada uma está propondo uma coisa mais interessante que a outra. A Silvia Pantoja, minha aluna, ela acabou de oferecer nas aulas dela desconto para pessoas negras. Eu já vi várias outras profissionais fazendo isso também. Eu acho isso muito importante. E eu li recentemente também uma sugestão de uma das alunas da Natália Espinosa. Agora eu não lembro se foi a Lari ou se... Eu não sei exatamente qual aluna dela foi que falou a respeito disso, a respeito de criar esses momentos, criar essas oportunidades, né, indo até onde essas pessoas estão e apresentando essa possibilidade para elas. Porque a gente abre espaço dentro da nossa sala de aula, nos lugares onde a gente dá aula. Mas a gente que já deu aula no subúrbio, a gente que já deu aula na periferia, a gente que já deu aula na Baixada, a gente sabe que não é tão fácil assim para essas pessoas chegarem até onde a gente dá aula, às vezes no centro da cidade, às vezes na Zona Sul, né? E aí eu fico pensando justamente nisso, né? Será que existe alguma possibilidade de abrir núcleos nesses locais? Né? A gente criar a gente conseguir criar um mecanismo em que a gente consiga levar isso até essas pessoas, através de políticas públicas, através de projeto, através de ONG. E será que essas pessoas vão se interessar por aquilo? Será que elas vão ver aquilo, a gente dançando, e vão ter aquela mesma sensação que a gente teve quando viu lá o vídeo da fulana em 2005 dançando? Entendeu? E será que isso vai ser possível? Então, eu acho que... a gente... Aula. Desculpa interromper, porque essa fala da Fran é legal. Entrar numa sala de aula, entrar uma professora que parece com você, não tem preço, né? É se sentir pertencente. Isso é importante, né, Fran? Sim. Exatamente. Legal, Aline, desculpa te interromper, pode continuar falando. Não, isso é essencial, isso é muito importante. Isso é muito maravilhoso, né? Foi uma das razões pelas quais eu fiz questão de fazer aula com a Ebony. Que, assim... Tipo, olha só, bicho, que incrível. Eu fiquei assim... Que sensacional. É incrível, incrível. Incrível. Né? E
Então, e aí eu fiquei pensando justamente nisso, né? Assim que, né, a gente tiver essa liberação aí do isolamento social, a gente tiver essa oportunidade da gente sair novamente, vamos procurar essas oportunidades. Será que a gente consegue? Será que se a gente chegar lá, cutucar lá nas ONGs e lá nas subsecretarias e tudo mais, né? Que oferecem, esse tipo, de repente, até num projeto desse tipo, como é que é? Que dá aquelas aulas de reforço para estudantes de escolas públicas e tudo mais, né? Sei lá, alguma coisa do gênero. A gente se inserir novamente nesses locais, né? Eu passei, deixa eu ver, eu acho que eu passei uns 5 ou 6 anos dando aula no subúrbio carioca, né? Dei aula em Marechal Hermes, dei aula em Irajá e foram momentos assim muito importantes, né? Também para esse momento assim da gente acordar. Olha só, é um público diferente, é um público que também gosta, é um público que também se emociona com isso e que tem tão pouca oportunidade, né? De ver uma coisa dessa, né? A vez que eu me apresentei lá na Arena Fernando Montenegro, lá no Parque Madureira, né? Eu tenho assim um carinho e um respeito enorme, né? Por todas essas iniciativas, né? Que levam a gente até esses lugares, tiram a gente do centro da cidade, tiram a gente da Zona Sul e levam a gente para lá. Né, eu adoro, eu amo demais, assim. Me lembro de uma vez que me apresentei no Parque Madureira com as meninas, levei minhas alunas para a gente participar lá para um evento sobre diversidade religiosa e a gente apresentou uma tese com cesta lá, foi uma das coisas mais maravilhosas, cara. Legal! Foi lindo demais, então, sabe? Estética, você vai num evento de diversidade religiosa, você leva a tese com cesta, você não acha que você está representando essa galera do norte da África, essa galera do Marrocos, da Tunísia, da Argélia? Eu acho que não tem alguma representatividade. O que a gente faz não é exatamente o que elas fazem, mas tem essa inspiração direta, né? Tem essa referência. Assim, dentro de mim, eu acredito que o que eu faço é, de alguma forma, uma homenagem a essa ancestralidade, né, que nós temos, né, e eu digo nós temos como povo, né, porque né, agora, né, que eu tô lá, tipo, comendo ali Ariano Suassuna com farinha todo dia, que eu tô ali enfiada ali no movimento armorial, estudando um monte de coisa. Nós, o Brasil, a gente tem, né, uma herança ibérica, a gente teve essa herança imposta, né, que veio com a colonização, e essa herança, ela tem essas partículas, esses pedacinhos que vieram do outro lado do oceano e que elas estão inseridas na nossa cultura de maneira muito diluída. Porque, né, os anos passam, mas elas existem, né? E então eu acho que Cara, a gente vai ter que fazer... Promete que a gente vai fazer alguma coisa juntas nesse sentido um dia? Isso era um sonho nosso que a gente nunca botou. É verdade, isso era um sonho nosso. Eu tô aqui pensando. Tem tanta coisa dentro da minha cabeça nesse momento. E eu acho que a gente pode pensar e também a gente tem que pensar nessas coisas. Até porque... Eu tenho muita necessidade de falar sobre isso, Aline, artisticamente. E outra coisa, mulher. Cara, você é uma referência da dança folclórica brasileira do Rio de Janeiro, cara. Como é que eu vou ignorar isso? Eu não posso ignorar isso. Né? Você é Nádia Obalad, você também é Isabela de Castro. Pelo amor de Deus, eu não posso fazer uma coisa dessa, né? Então, tem muita necessidade de falar sobre isso, muita. Então, se a gente puder fazer uma parceria novo um dia para falar sobre isso, para criar nesse sentido,
Para mim vai ser um prazer, para mim vai ser uma honra. E Aline, ó, vai acabar. Ah, tem só um minuto. Manda um recado final para todo mundo. Gente, foi um grande prazer. Fala aí, Aline, dê seu recado final. Não, eu só queria agradecer a todo mundo por ter vindo. Obrigada, Nádia, por esse espaço, por essa conversa tão gostosa. A gente bateu papo pra caramba, foi delicioso. Muito